E aí, pessoal, tudo bem? Começando a aula 3 do nosso curso de Marx. E hoje vamos partir nossa aula do ponto em que o Engels está influenciando o Marx. Tá bom? Vamos lá? Então, o Engels é a terceira grande influência do Marx. Primeira influência, Hegel. Segunda influência, Feuerbach. Terceira influência, Engels. Engels nasceu em 1820 e foi chamado pelo senhor, vestiu paletó de madeira em 1895. Morreu aos 75 anos de idade de câncer de garganta. Então, foi o Engels que foi um bom amigo e deu boas sugestões para o Marx. Foi uma boa companhia para o Marx. Deu boas sugestões e bons exemplos para o Marx. Porque o Engels era um intelectual. E ele tinha tido a boa ideia de fazer o quê? Pegar os economistas que já tinham naquela época, no meio do século XIX, e analisá-los. O que eles tinham dito? Mas o que é o capitalismo? Como que funciona o capitalismo? Já tinham os economistas clássicos, como Adam Smith, como Davi Ricardo. Então, o Engels já tinha tido a ideia de fazer esboços, de fazer textos que, de alguma forma, criticassem esses autores, mostrassem a limitação das ideias desses autores, mostrassem o que estava faltando nesses autores. E que agregasse, na discussão, colocasse coisas novas na discussão. Então, o Engels que tem essa ideia original. Mas ele fala assim, Marx, tem esse texto que eu fiz aqui, são os meus primeiros esboços, sobre uma crítica à economia, aos economistas burgueses, os economistas liberais. O que você acha aqui? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é um cara foda, porque você acabou de desenvolver o materialismo histórico dialético. Então, você falou que a história da humanidade é a história dos modos de produção. Puxa vida. Pega o modo de produção capitalista, cara, estuda profundamente. Eu já fiz um primeiro esboço aqui. Por que você não continua? Eu te ajudo. Vai lá, você é o genial aqui, não sou eu. Então já tem um primeiro estudo aqui, por que você não continua? A gente vai aqui fazer uma revisão do Adam Smith, fazer uma revisão aqui do Davi Ricardo, do Jean-Baptiste Say, de todos esses economistas que tiveram antes, e a gente tenta, então, entendê-los e ver o que falta, o que está errado, o que está certo. A gente faz uma crítica e constrói um livro que tenta explicar o funcionamento do capitalismo, É aí que surge um projeto para um livro para explicar o capitalismo. Esse projeto, vai durar 20 anos, até o livro ficar pronto. E aparece o youtuber de 13 anos, que diz que ele vai refutar o Marx. O cara ficou 20 anos estudando esse rolê para, construir lá o livro. E aí aparece o carinha e diz que vai refutar. Gente, o Capital é um livro que deschava o capitalismo, entendeu? Ele quer mostrar exatamente como esse modo de produção funciona. As pessoas são muito inocentes, Elas falam assim, não, como que faz para chegar no comunismo? Então eu vou ler o livro Capital. Então você vai se decepcionar, porque o livro Capital fala de capitalismo. Mas eu quero saber como que faz para chegar no comunismo. Então, meu amigo, não lê o Marx. O Marx não vai te ensinar para fazer isso. Você vai ter que ler o Lenin, o Trotsky, os marxistas, entendeu? Vai ter que ler o Gramsci, sei lá, o Mao Tse Tung. Então, alguém aí que você vai ler que seja do século XX, que seja revolucionário e tal, Vai querer fazer a revolução. O Marx não fala nada disso, gente. O Marx não fala nada disso. Ele fala no Capital como que funciona o capitalismo, suas origens, como que as coisas são explicadas. Então, esse trabalho vai durar uns 20 anos até o Capital ficar pronto. E é óbvio, O Engels fez esse aconselhamento ao Marx. Vamos fazer junto isso aqui, porque o Engels sabia que o Marx era o cara que tinha o conhecimento do materialismo histórico dialético,
tava com aquela ideia da alienação. Aquela ideia da alienação é muito boa. Você vai ver daqui a pouco como ela encaixa gostoso na teoria. Você vai ver. Bom, então vamos falar um pouco do livro O Capital e como que lá nesse livro ele descreve como que o capitalismo funciona. Até dá para pensar mais coisas ainda, tipo a ideologia, né? Se você pensar que tem a classe operária, que seria então, no jogo de luta de classes, a classe oprimida, né? E teria a classe burguesa, que seria a dona dos meios de produção, das máquinas. Então, a burguesia vai criar uma ideologia para justificar a dominação dela, vai chamar liberalismo. E que nós, os operários, vamos criar uma ideologia para justificar que nós queremos nos libertar, vai chamar socialismo. Então, ó, tudo isso é bem datado. Uma discussão bem do século XIX. Bom, aí, gente, então vamos ver o que seria o capitalismo. Vamos lá. Capitalismo é porque a sociedade está toda voltada para o capital. É uma sociedade voltada para a produção do capital, para a formação do capital. O capital já existia antes. O dinheiro já existia até antes do capital. Mas uma sociedade voltada exclusivamente para o tempo inteiro formar o capital, ela é de agora. Ela é capitalista. Ah, não sei se você entendeu. Capital já existia antes. Formar capital tinha antes. Mas uma sociedade em que todo mundo está priorizando o tempo inteiro a formação do capital, senão nada sai do papel. Ah, isso é só agora, após a Revolução Industrial. A sociedade chama capitalista, não é um nome à toa. Ah, inventei o nome, capitalista. Não, porque todo mundo está envolvido, de uma forma ou de outra, em 100% do tempo, na formação do capital. É uma sociedade capitalista por isso. Então, aí, como se forma o capital? É a pergunta. Então, numa sociedade não capitalista, o foco não é o capital. Porque você tem o dinheiro. Então, ó, Luiz, o D é o dinheiro. E o M é mercadoria. Então, numa sociedade não capitalista, inventaram o dinheiro. E eu vou perguntar para vocês, acho que dá para perguntar para vocês. Por que inventaram o dinheiro? Porque você precisava de um padrão para trocar as coisas. Ah! Vamos pensar assim, Luiz. Eu tenho uma vaca. E você tem uma espiga de milho. Eu queria muito comer uma pipoca hoje à tarde. Então, e aí, como faz? Eu vou dar minha vaca para você? Em troca da espiga de milho? Eu ia pedir um litro de leite, mas tudo bem. Tá, boa, boa. Daria, na verdade. Daria, eu pensei num exemplo ruim, então. Não, mas faz sentido. Você tem um boi. Eu tenho um boi, melhorou o exemplo, eu tenho um boi. Aí não dá, né, Luiz? Eu vou entregar meu boi para você em troca de uma espiga de milho? Não dá muito certo, né? Então, o que a gente faz? Não faz nada, né? Eu vou ficar na vontade de querer comer a pipoca hoje, né? É isso, né? Então, sem o dinheiro, trava o mercado. Trava os negócios. Não facilita. Tem aquele famoso funk, né? Facilita. Então, facilita, né? O dinheiro facilita as trocas. Né? O dinheiro facilita as trocas. Então, eu consigo ir aí, compro a espiga de milho aí, tem um valor monetário que corresponde, né, ao espiga de milho, eu compro e beleza. Compro aí do Luiz e como minha pipoca e fico com a minha vaca e com o meu boi também. Aí se o Luiz também quiser comprar o meu boi, a gente põe um preço também, aí ele paga também, aí beleza. Então, o dinheiro, ele apenas... O Marx dizia que o dinheiro é antediluviano, que o dinheiro existiria até antes do dilúvio de Noé, porque ele facilita a mercadoria circular. As pessoas inventam o dinheiro e o dinheiro está ali intermediando a circulação das mercadorias. Ó, é mercadoria
E depois eu tenho outra mercadoria. E o que intermedia essa troca é o dinheiro. É um sistema não capitalista, cujo foco está em eu ter suco de laranja, roupa, sapato, entendeu? Espiga de milho para minha pipoca. É isso. É ter as mercadorias que eu quiser. Então, o dinheiro facilita eu ter as mercadorias que eu quero, que eu estou precisando, que são úteis para mim. Ninguém está aqui pensando que nem o tio Patinhas em fazer pilhas de dinheiro assim e tentar lucrar um monte. Então, não, as pessoas querem obter as mercadorias. É um sistema não capitalista. Óbvio, existe sim o comerciante. Talvez o comerciante seja ambicioso. Talvez ele goste de acumular, guardar dinheiro, investir, formar capital, e tal, mas isso é uma coisa de uma casta de comerciantes em si. Não é a sociedade inteira. É mais o comerciante, vai. E ele nem tem um espírito capitalista no sentido atual e tal. Muito bem. Agora, como é que a coisa mudou? Mudou com o capitalismo. De que forma? A fórmula, ó, você olha a fórmula, mudou tudo a fórmula. Mudou. Mudou a sequência ali. Porque agora a sequência não é mais MDM. A sequência é D, M, D'. O que é isso? Eu tenho dinheiro e faço um investimento na produção de uma mercadoria. Ao final, eu produzindo essa mercadoria, eu vou ter uma riqueza maior do que a inicial. Eu invisto 100 na produção de celular, que é a mercadoria. No final, eu tenho 200 D'. Então, D' tem que ser maior que D. Então, meu investimento inicial dobrou, de 100 para 200. E eu usei a mercadoria como, então, a maneira pela qual eu aumento o meu investimento, né? Eu aumento o meu capital. Então, de 100, dobrou meu capital para 200. Ah, então agora eu tenho um sistema em que, magicamente, eu tinha 100, agora vira 200. Fantasmagoria. Não, não é fantasmagoria, nem é magia. É simplesmente eu fazer um investimento numa mercadoria e a partir da riqueza que essa mercadoria produz, eu dobro o meu investimento. Mas agora eu quero perguntar para vocês uma coisa, né? Existe uma mercadoria, perguntar, né? Mais ou menos você já está vendo a resposta aí, né? Existe uma mercadoria no sistema capitalista que ela é a central. Qual seria a mercadoria mais importante? Nossa, que difícil resposta, não? Pois é, né? Então, mas ó, Trabalho, professor. é o trabalho, né? Então, o trabalho humano é a mercadoria mais especial. Porque, pensa bem, eu ponho alguém para trabalhar para mim, mas não interessa se essa pessoa vai produzir essa caneta, ou esse celular, ou essa garrafa d'água. O que interessa é que eu dobre meu capital, gente. Então eu quero explorar o trabalho de alguém. O interessante é explorar o trabalho de alguém, que ele produza uma riqueza para mim. Agora, o que vai ser lá no final, se é cacho de uva, entendeu? Ou se é sofá. Então, para mim, não faz a menor diferença. O que interessa não é a mercadoria em si que é produzida, mas a riqueza que alguém me proporciona, que o trabalho de alguém me proporciona. Então, o trabalho é central, o trabalho humano, a exploração do trabalho humano é a mercadoria, né? A mercadoria das mercadorias no mundo capitalista. É a exploração do trabalho humano que explica o D' ser maior que o D. Então, gente, no capitalismo, Luiz, não interessa você como um capitalista, Luiz, não interessa se você está produzindo camisinha ou fralda. Entendeu? Ou um lado do rolê ou outro lado do rolê, entendeu? O que importa é que você dobre o capital, certo, Luiz? Certo, professor. Então tá bom. Faz O sentido. importante é dobrar o capital, aumentar o seu capital. Agora, você produzir os dois é contraditório, não? Como você quer jogar em todos os campos, né?
Não, mas aí você não confia no seu produto, desculpa. É verdade, né? Mas às vezes a pessoa não quer usar o seu produto, né? E quer ter filho, né? É, tudo bem, tudo bem. Acontece, sabe, Luiz, que às vezes a pessoa quer ter o filho, né? Eu sei. Entendeu? Difícil não hoje em dia, mas tudo bem. Mas acontece. Aí ela, né, vai usar um outro produto. Você tem uma holding aqui, né? Você faz desde pipoca até, né, chocolate, camisinha, automóvel, pneu, tudo. Então, a mercadoria em si é um detalhe. O importante é o trabalho humano. A exploração dele é que gera o delinha maior que o dele. Estamos quase chegando lá, gente. Estamos quase chegando lá. Quase, estamos dando a volta, gente. Nós estamos dando uma volta aqui. Nós vamos chegar lá no FARBA, no trabalho alienado. Você vai ver, ó. Vamos chegar na questão da alienação. Você vai ver, ó. Quer ver? Ó, sobre o trabalho humano. Já pararam para perceber, gente, que pergunta para a pessoa o que você é, né? E a pessoa responde o quê? Ah, quem é você, né? O que as pessoas respondem? Como elas se definem? Não, pera, em que sentido? Não, assim, o que você faz da vida, né? Sempre pela profissão, pelo Sempre que pela exerce. profissão, sempre pelo trabalho, né? André, o que você é? Eu vou responder, professor. Ah, vocês, o que vocês são? Estudantes. Ah, fulano é o quê? Médico. Fulano é o quê? Ah, dentista. Entendeu? As pessoas se definem pelo trabalho. O trabalho é central, é uma categoria humana central. Então, como que o trabalho era antes do capitalismo? O trabalho não capitalista. Era assim, ó. Eu quero um par de sapatos. Hoje em dia eu vou na loja, eu encomendo pela internet, sei lá. Mas até a época anterior ao capitalismo, para ter um par de sapatos, eu ia até a oficina de um mestre Jedi, não, de um mestre sapateiro. Ele tinha oficina e ele tinha todo o esqueminha para produzir o sapato para mim, especialmente para mim. Eu encomendava. Eu ia lá, falava assim, mestre sapateiro, você, por favor, me faz um par de sapato? Ele fala, sim, André, eu faço um especial para você. Aí ele mede o tamanho do meu pé. Aí ele vai lá, atrás do couro, né, das matérias-primas, martela, cola, junta, recorta, faz o sapato para mim. Passa uma semana, sei lá, a data que ele estabeleceu, eu vou lá pegar o meu par de sapato. Quando eu vou lá para pegar na oficina o par de sapato que o mestre sapateiro, né, fez para mim, é um trabalho artesanal. Artesanal. Na hora que o mestre sapateiro vai entregar o par de sapato para mim, ele olha para o par de sapato. Lembra do Forbá? Quando a gente se separa da gente mesmo? Alienação? Pensa bem, pensa bem. Quando o cara olha para o sapato, ele sente assim, que ele está entregando um pedaço dele para a pessoa que encomendou o sapato. Não é? E ele tem consciência disso. Ele sabe que o sapato é a exteriorização do seu próprio trabalho. Ele está entregando um pedaço do corpo dele para o outro de presente. O sapateiro está entregando um sapato para você, está entregando um pedaço dele e ele sabe, ele tem consciência disso. Ele controla. Ele é o sapateiro. Pois é. Aí veio a máquina. A máquina chegou. A máquina chegou, a revolução industrial. Surgiu a fábrica. Vão produzir pares de sapato aos milhões. O preço do sapato, entendeu? Vai baixar. Vai ficar baratinho comprar um par de sapato. Vai ter até o consumismo do sapato. Aí o mestre não consegue mais concorrer. Vai falir. Vai ficar desempregado. E a única maneira de trabalho que ele encontra
é ir na fábrica, ser um operário. Então ele não é mais o sapateiro, ele é o operário. Ele gira a manivela, ele aperta o botão. Ele passa o dia inteiro, que nem aquele filme do Chaplin, né? Girando a manivela e apertando o botão. Girando a manivela e apertando o botão. Ele não está nem aí no que é produzido no final. Se é sapato, se é camisinha, se é fralda, se é cerveja, se é corote, se é ascov de frutas vermelhas, entendeu? Se é ascov, sei lá do que mais. Cara, quando tem o produto final lá na fábrica, o cara nem se reconhece mais. Ele nem lembra que é um pedaço dele. Porque o capitalismo fez o trabalhador se separar, se alienar daquilo que é produzido. Foi aí que o Marx buscou o Feuerbach. A alienação, a separação pode ser colocada no capitalismo. No capitalismo, o trabalho é alienado. E isto abre espaço para o trabalhador não ter a consciência de que é ele que produz a riqueza. Ele acha que aquele salário minguado que ele recebe seria o equivalente à riqueza que ele produziu. Mas não é. Não é mesmo. Mas a alienação do trabalho reforça a ideia de que o salário paga a riqueza que ele produziu. Lógico que não. E a diferença, justamente, entre a riqueza que esse trabalhador produziu e o salário que ele recebeu, é justamente aí que se forma o capital. É justamente quando D' é maior que D. É justamente quando ocorre a mais-valia. Portanto, pessoal, a mais-valia, ela nos explica como é formado o capital. E nós vivemos hoje, então, numa sociedade cujo modo de produção é capitalista. E o capital, ele se forma a partir da mais-valia. Na verdade, dentro do sistema capitalista, tudo se reduz à forma da mercadoria. O dinheiro é uma mercadoria. É uma das grandes mercadorias do modo de produção capitalista. O ser humano é uma mercadoria. Aliás, a única mercadoria que, ao ser desgastada, ao trabalhar, produz mais valor do que tinha inicialmente. Nós somos então reduzidos à ideia de que as mercadorias, e nós somos mercadorias, nós seres humanos somos mercadorias, nós nos encontramos num lugar chamado mercado. E, dentro do mercado, as mercadorias são trocadas. E elas são trocadas de acordo com o valor que elas adquirem. Não é bem o valor de uso delas, mas um valor de troca dentro dessa sociedade. Veja, então, há um novo Deus, o Deus mercado. Antigamente, antes do modo de produção capitalista, havia o Deus cristão. Desde Roma antiga, o mundo feudal, nós substituímos a existência do Deus cristão pelo Deus mercado. O pessoal fala que é o Deus do dinheiro. É interessante, né? O Feuerbach já mostrava a alienação em que a religião nos colocava. Agora há uma nova forma de alienação. A alienação é da mercadoria. Não é? Nós nos confundimos com as mercadorias. Nós criamos, portanto, um fetiche. O fetichismo da mercadoria. O valor das coisas está no valor da mercadoria.
Nós nos tratamos como mercadoria e nós olhamos para as mercadorias e nos sentimos mercadoria. Há uma relação entre nós e as mercadorias e nós nos coisificamos. Dentro, inclusive, do modo de produção capitalista, há uma reificação, né? Essa alienação chega ao conceito de reificação, né? As próprias mercadorias passam a ser as que comandam o mundo, né? Não sei se você já observou pessoas que andam pelo shopping e olham as vitrines e as pessoas conversam com as mercadorias, né? Ela olha para uma calça e a calça fala assim, me compra. Aí você fala assim para a calça, mas não, eu tô fora do peso, não vai caber em mim. Ela dá uma ordem, não, me compra. E aí você faz academia e emagrece e vai usar a mim. E aí você obedece. Aí você não está conseguindo sucesso na dieta, e aí você tem que ir lá e pesar na balança, aí você quer enganar a balança, quer enganar uma mercadoria. Ou seja, a relação entre homem e mercadoria vira uma relação em que a própria mercadoria, nós somos verdadeiramente as mercadorias, e as mercadorias assumem até o nosso controle. Principalmente aquele Lukács trabalhou muito a ideia da reificação. Outros autores também da época mais contemporânea trabalharam essa ideia, como o Adorno, na ideia da indústria cultural, até no campo da arte. Então a arte seria algo autônomo do ser humano, mostrando a sua individualidade, a sua crítica sobre o mundo. Na verdade, a própria arte se torna, pela sua reprodutibilidade, né, se torna também mais uma mercadoria, uma indústria cultural. E a própria crítica do ser humano sobre si mesmo pela arte acaba se tornando impossível, segundo a dialética do esclarecimento do Adorno. Tem aquele Guy Debord. O Guy Debord escreveu A Sociedade do Espetáculo, em que as pessoas, segundo ele, né, passam a focar em uma teatralização da vida, em que elas fazem certos rituais para mostrar uma certa aparência, mas nunca mostram a verdadeira essência de si mesmos. Bom, Instagram tá aí para isso, né, pessoal? Agora, para encerrar finalmente o nosso vídeo, começamos em utopias e terminaremos em distopias. À medida que o ser humano vai se relacionando com as máquinas, a partir, né, da Revolução Industrial, há muitos autores, muitos pensadores que escreveram obras da literatura ou da sociologia falando da revolução das máquinas, né? Que as máquinas vão se voltar contra o próprio homem, o criador das máquinas, e nos dominar. Acho que isso talvez não aconteça. Mas à medida que a gente vai se relacionando tão profundamente com as máquinas, e à medida que a gente vai se coisificando, nós dificilmente tornaremos uma máquina um ser humano. Mas provavelmente a nossa relação com as máquinas nos torne realmente um pouco máquinas. À medida que a gente precisa de uma linguagem para interagir com as máquinas e elas obedecerem os nossos comandos, os nossos próprios comandos se tornam um pouco maquinados, vamos dizer assim, não é? Talvez o rebaixamento intelectual, a mudança cognitiva, a mudança semiótica que estamos passando tem a ver com essa nossa interface em relação a máquinas. As máquinas não estão se tornando humanas, mas os seres humanos um pouco seguem uma lógica de máquinas. Fica aí a reflexão, e se você gostou do nosso curso, gostou do nosso vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto!